Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O santo desta semana é um santo qual tem um apreço muito grande, não sei se você o conhece. O nome dele é São Felipe Neri, o santo da alegria, padroeiro dos educadores e padroeiro dos comediantes. Vamos conhecer juntos um pouco mais a história dele. São Felipe Neri nasceu em Florença, na Itália, no ano de 1515. Muito cedo ele acabou ficando órfão e acabou com um parente dele o chamou para se dedicar aos negócios. Ele se mudou de cidade, inclusive, para isso, e trabalhava tão bem, mas tão bem, que esse parente então quis dar toda a fortuna da herança da família para ele. Porém, diante da dinâmica desse trabalho, São Felipe Neri conheceu monges beneditinos. E a partir de uma experiência mística que ele teve, como também desse grande conhecimento com esses monges, São Felipe Neri compreendeu que não era esse o chamado. Ele, na verdade, precisava largar todas as riquezas que ofereciam para ele para poder viver para Deus. Deus o chamava a algo muito específico. São Felipe Neri acabou tornando-se padre. Foi morar em Roma, estudou filosofia, estudou teologia, mas mesmo antes de ser padre, e olha que no início ele nem queria buscar o sacerdócio, ele costumava lá em Roma visitar os lugares mais pobres de lá. E ele fazia o que nesses lugares? Cuidava dos pobres que eram doentes, ensinava o catecismo para todo aquele povo mais pobre com muito amor, com muito zelo. E ao se tornar padre, ainda continuando com esse zelo pelas almas, as pessoas disputavam muito para conseguir se confessar com ele. Ele começava a confessar as pessoas durante a madrugada para poder dar conta. E ia até o meio-dia, mas tinha dias que não dava conta e ele pegava uma parte da tarde. Para nós percebermos o grande amor que São Felipe Neri tinha, né, pela sua missão. Mas ainda temos alguns dados importantes em relação à sua vida mística. Preste bem atenção. Conta-se que, durante a missa, o amor que São Felipe Neri tinha pela Eucaristia era tão grande, mas tão grande, que algumas pessoas viam ele literalmente levitar, né? Subir um pouco do chão por tão grande êxtase que ele tinha do amor que sentia. Alguns, inclusive, afirmam que durante a confissão, por graça de Deus, São Felipe conseguia até compreender alguns dos pensamentos, ler alguns dos pensamentos daqueles penitentes e assim aconselhar eles melhor. Mas aí tem uma coisa bem interessante para falar sobre ele. Conta-se o chamado Pentecostes de São Felipe Neri. Deixa eu explicar melhor. Conta-se que na vigília de Pentecostes, nas catacumbas de São Sebastião, o Espírito Santo veio sobre São Felipe Neri de uma forma especial. Mas foi muito mais especial do que você está imaginando. Por quê? São Felipe Neri sentiu o coração dele inflamado de tanto amor, mas de tanto amor, que acabou que o coração físico dele cresceu. Se você acha que isso é mentira, eu vou te contar um segredo. Preste bem atenção. Ao morrer, fizeram, de fato, uma autópsia e viu que o coração dele realmente era maior do que o normal. E, inclusive, deslocou 2 costelas para poder realmente acomodar-se bem aqui dentro dele. Então fica muito claro, não apenas para mim, como eu também creio que para você, que São Felipe Neri sempre foi alguém muito entusiasmado pelas coisas de Deus. E é interessante que o entusiasmo dele era tão grande, mas tão grande, que as pessoas diziam que quando ele estava ensinando, quando ele estava muitas vezes celebrando a Eucaristia, o coração dele batia tão forte, mas tão forte, que se ele tivesse sentado em um banco, o banco tremia. Alguns diziam que o local em que ele estava também chegava a tremer. Só que, eu contando tantas coisas bonitas, talvez você comece a achar que a vida dele foi fácil. Na verdade, não. São Felipe Neri foi muito incompreendido pelas pessoas. É claro, né? Chamando a atenção por tantas pessoas onde ele chegava, surgiram invejas, pessoas que levantaram falso testemunho, mas uma coisa é real. São Felipe Neri jamais desistiu. Uma frase muito conhecida dele, talvez você já ouviu falar dessa frase, é uma frase que diz assim: eu prefiro o paraíso. Essa frase é dele. Olha que legal. E por que começou a surgir essa frase? Deixa eu explicar para você.
São Felipe Neri, sendo já padre, foi convidado para poder tornar-se um cardeal. Fica bem claro o motivo, né? Ele começou a ser conhecido, era muito querido e a sua santidade era conhecida por muitas pessoas. Mas o que foi que São Felipe Neri disse? Que não queria. Ele falava o seguinte: eu prefiro o paraíso. Vamos entender o porquê ele disse isso. Ele compreendia que a missão dele não era necessariamente tornar-se um cardeal, mas na realidade do que ele já estava vivendo, ele já conseguia fazer a vontade de Deus. Era muito melhor focar no céu do que buscar honras e conhecimentos humanos, porque ele sendo um cardeal ele seria mais conhecido, talvez parasse de ser tão perseguido por algumas pessoas. E como eu falava para vocês, ele é padroeiro dos comediantes. Por quê? Ele sempre foi muito conhecido pela sua simpatia. Gente, ele era tão simpático e tão brincalhão que facilmente conquistava as pessoas. Quando menos se imaginava, as pessoas já estavam sendo catequizadas por ele. Ele é conhecido também como o melhor catequista e diretor espiritual que já se teve. É por esse motivo que ele se torna o padroeiro dos educadores, porque ele educava com tanto zelo, mas com tanto amor, que o seu coração se inflamava. Para finalizar, eu tenho uma coisa para dizer a vocês, que é o relato da sua morte. Ele morreu dia de Corpus Christi. E o que é que vai dizer? No dia 25 de maio, o seu médico, um dia antes de sua morte, porque ele morreu na madrugada do dia 26, o seu médico viu ele muito feliz. Ele já estava doente. E aí viu ele muito feliz e disse assim: padre, eu nunca vi o senhor tão alegre. E sabe o que foi que São Felipe Neri respondeu? Ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que foi que ele disse isso? Porque ele compreendeu que a verdadeira alegria está em ir para o céu, para a casa do Pai. Quero dizer uma coisa para você que está me acompanhando aqui nesse vídeo. A nossa alegria tem que ser essa. Um dia vamos estar no céu. E nós precisamos lutar com afinco. Precisamos passar por várias batalhas, sim, mas em vista do paraíso. Lá nós seremos eternamente felizes. Eu quero finalizar, antes de tocar uma canção nesse final, falando de duas frases dele. A primeira é a seguinte: na guerra pela pureza, só vencem os covardes, isto é, aqueles que fogem. Ou seja, não tenha medo de ser covarde diante do pecado, diante da inveja, diante da fofoca, diante de tantas coisas ruins. Fuja disso e lute pelo céu. E outra coisa que ele dizia: não é soberba o querer passar em santidade os santos. Ou seja, não é soberba querer ser mais santo que os santos. Ele dizia o seguinte: porque o desejo de ser santo é um desejo de querer amar e honrar a Deus sobre todas as coisas. E esse desejo, se fosse possível, deve-se estender até o infinito. Porque Deus é digno de honra infinita. Nós devemos, assim como São Felipe Neri, desejar a santidade. São Felipe Neri, rogai por nós. E eu queria finalizar este nosso vídeo desta semana com uma canção que eu conheço dele, né? Baseado naquilo que ele viveu. De fato, São Felipe Neri compreendeu que de que vale o homem, né, ter o mundo inteiro e perder o céu. Por isso que ele nos ensina muito bem com essa sua frase: eu prefiro o paraíso. Perto quero estar do meu Senhor, porque Ele é meu grande amor. Por isso fecha os teus olhos e reza. Olhando para essa história desse santo, eu quero te convidar a desejar o céu mais uma vez. Deseja lutar para sermos santos. Eu sei que diante dessa pandemia que nós estamos vivenciando, às vezes a alegria não vem. E é tão bom saber que temos um santo nesse dia de hoje, um santo da alegria, que compreendia que a verdadeira alegria não é a ausência de perseguições, mas é em fazer a vontade de Deus. A verdadeira alegria é que no final de nossas vidas nós vamos entrar na casa do Pai, nós vamos à casa do Pai. Por isso, com teus olhos fechados, reza, deseje mais uma vez o céu. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro
perder o céu que o bom Jesus nos preparou, o doce lugar onde não há dor, angústia nem rancor. Para o céu eu vou, eu prefiro o paraíso. Perto quero estar do meu Senhor, Ele é meu grande amor. Eu prefiro o paraíso. Perto quero estar do meu Senhor para sempre. E de olhos fechados, reze junto comigo. Senhor, nós queremos te amar assim como São Felipe Neri também te amou na vida. Derrama sobre nós o dom da alegria, derrama sobre nós o dom da perseverança em lutar pela santidade. Que nós compreendamos que o bem mais precioso que nós precisamos almejar é o céu, é o paraíso. Que diante de todas as circunstâncias que apareçam em nossa vida, nós possamos, a exemplo de São Felipe Neri, dizer: eu prefiro o paraíso. E tudo isso nós te pedimos por a intercessão deste santo. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Se você lembrou de alguém ao ver este vídeo, não deixe de enviar para esta pessoa e assim espalhar ainda mais essa história belíssima que esse santo tem. Que Deus te abençoe e até semana que vem.